Serão 3 versos, eu faço a leitura, os irmãos me acompanham. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 18, 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no fogo, no inferno de fogo. Oremos. Senhor Deus, fala conosco, ilumina os nossos entendimentos para que saibamos a realidade da nossa vida aqui e acolá. Pedimos, ó Deus, que sejamos todos tomados de temor. Sejamos todos cheios, ó Deus, de reverência, para ouvirmos a Tua voz. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui por coincidência. O Senhor nos trouxe até aqui. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha, ó Deus, de santa expectativa para o encontro contigo, considerando como está a nossa vida hoje aqui e agora. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento Teu, eu peço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Pode sentar. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos usar esse texto e nós vamos fazer considerações também com Mateus capítulo 5, os versos 28, 29 e 30, e também Mateus, esse que lemos agora, 18, versos 7 e 9. Antes, deixa eu abrir o meu coração com você. Eu preciso aí da sua atenção, se você puder. Olhe para mim. Pensamento de pastor. Só quem tem esse pensamento. Pensamento de pastor. Sabe o que me ocorre? Me ocorre a possível calamidade de eu pastorear uma igreja. Eu sou pastor há 29 anos. 23 anos aqui em Magé, 6 anos lá na abolição. Mas nesses 23 anos aqui, a possível calamidade que eu possa passar é de ter pregado a muitos que aqui conosco conviveram. E no dia da glória, eu não sei se eu vou saber, mas vamos que eu saiba. A Bíblia diz que o pastor vai dar conta das almas, das suas ovelhas. Cada um de vocês vão dar conta de si mesmo. Eu vou dar conta de mim e dos irmãos. E nessa prestação de contas, imagine eu, sabendo que muitos dos irmãos não foram para o céu, ou não chegarão no céu. Imagine a calamidade que vai ser para a minha vida saber que alguns dos irmãos lá não chegaram. Eu não sou responsável pela sua salvação. Mas o pastor, a priori, ele tem 3 funções. O pastor tem a função de guiar, de alimentar e proteger o rebanho. O que um pastor faz? Ele guia o rebanho. Ele protege o rebanho. Ele cuida do rebanho. E ele faz isso através da palavra. Não é nada de foro íntimo, não é recurso humano, são recursos divinos. Eu sou auxiliar do bom pastor, do santo pastor, do sumo pastor que é Jesus. E ele me usa para alimentar as ovelhas, ele me usa para conduzir as ovelhas. Agora imagine eu chegando no dia do Senhor, se é que vai ser assim, não, acho que não, mas imagine que seja, chegando lá dizendo, cadê o fulano lá da igreja? Tinha ficha de membro. Cadê o Beltrano? Não está aqui, não entrou, não veio. Eu digo, será que aconteceu? Hoje eu tive uma aula com os batizandos, e eu estava lendo uma publicação nas redes sociais,
de uma cantora gospel que se batizou, e no batismo dela, isso é público, né? Está público, você pode procurar aí. E no batismo dela diz assim, alguém perguntou para ela, por que você está se batizando? Ela disse assim, eu estou me batizando porque eu quero ter um ano melhor, porque eu quero ser abençoada. Ou seja, eu quero ter mais sucesso, então eu estou me batizando para as coisas melhorar, para resolver alguns problemas. E aí o comentarista dessa publicação, ele disse assim, ele faz um reclame, né, um protesto. Olha só que tipo de igreja essa pessoa passou. Não ensinaram para ela o que é batismo, não ensinaram para ela o que é salvação, não ensinaram para ela o que é justificação, não ensinaram para ela o que é perdão do pecado, não ensinaram para ela quem é o Criador, por que se batiza. E eu disse para o pessoal que está lá no batismo, né, que vai se batizar, os candidatos, está vendo aqui o que foi respondido? É isso que vocês estão aprendendo? A Bíblia não está dizendo isso. Não, pastor, a gente sabe que não está dizendo isso. Porque eu quero que a gente chegue na glória, chegue no céu. Por isso a palavra de hoje. A palavra de hoje, o tema que eu coloquei é corta essa. Diga para o seu vizinho, corta essa. Corta essa. Esse corta essa, na geração 60, 80, foi muito falado, isso é uma gíria. Corta, qual é, irmão? Corta essa. É. Corta essa. E qual é, irmão? Corta isso aí? Não, corta essa. Então, na geração de 60, eu peguei só 3 anos dessa década de 60, 70, uns 10 anos, 80, 20 anos, e eu ouvia muito isso, corta essa, corta essa. E hoje eu quero falar para você, para toda a igreja, para toda a membresia, para os visitantes, com todo carinho, corta essa, irmão. Corta essa. Essa expressão lá quer dizer isso. Hoje a gíria é outra, para com isso, deixa disso. Não sei como é que é a gíria de hoje, mas é uma expressão laica. E aqui Jesus, irmãos, na Bíblia, por 2 vezes, em Mateus capítulo 5, versículo 28 a 30, quando ele vai falar sobre adultério, sobre olhar com uma mulher, para uma mulher com uma intenção impura, ele no finalzinho ele também vai dizer, corta essa. E agora aqui, ele falando no capítulo 18, versos 7 a 9, sobre aqueles que faziam parte do seu grupo, do seu quórum, né, que certamente haveriam escândalos, e era necessário que viesse escândalo para que os aprovados fossem conhecidos, e os escândalos eram inevitáveis, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. E ele vai dizer, é melhor você cortar umas coisas na sua vida aí, corta essa e corta aquela. Pois bem, eu quero fazer a leitura dos 2 textos, ele vai dizer assim, lá em Mateus 5, 28, vamos ler junto? Vamos ler junto? Dá para ler daí? Você que estava sem Bíblia, a Bíblia aí, ó. Lê comigo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 18, 7 a 9. Ai do mundo, por causa dos... Porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado aonde? No fogo eterno. Ou seja, Jesus está falando o quê? Corta essa. Agora, o que Jesus quer dizer com corta essa? Bom, já foi tempo em que, na Idade Média, os monges medievais, eles de fato praticavam automutilação. Cortavam, arrancavam o olho fora, se faziam cegos, cortavam as mãos. Isso já foi feito em épocas negras, né, da história da humanidade, da igreja. É a espiritualidade do alto flagelo. Eu me faço mal, eu me prejudico, eu mutilo meu corpo, eu me agrido. Os literalistas também, aqueles que olham, os literalistas são aqueles que leem e dizem assim, bom, é exatamente o que está escrito. É uma interpretação literal ao pé da letra, subtraindo ou destituída de todo um contexto e também de toda uma linguagem
análoga, uma linguagem figurada, uma linguagem de parábolas. E aí esses literalistas leem isso aqui e dizem, vou arrancar. E se não de si, já houve épocas em que dos filhos, por exemplo, arrancavam do próprio filho. Épocas negras. Você precisa ler a história da igreja, você vai ficar escandalizado. Essa automutilação. Já foi tempo que a interpretação se deu assim, mas a minha pergunta nessa manhã é, o que será que Jesus quis dizer com isso? Arranca o olho. Arranca o olho. Será que é uma negação da estética? Quando um homem olha para uma mulher, o texto vai dizer que esse, se assim o fizer com intenção impura, já adulterou com ela. O adultério, ele já acontece nas intenções, se antes haver o toque, se antes haver, né, a efetivação do coito, ele já acontece lá. É para arrancar o olho de fato, então, quando, né, nós somos subjugados ou escravizados pelos nossos olhares. Será que é isso? O que esse texto ele está querendo dizer? De uma coisa eu sei, principalmente para nós homens, né, que com muita facilidade nos empolgamos, né, na perspectiva do que nós enxergamos. Mulher também, mas homem consideravelmente muito mais. O diabo precisa que você transforme o seu olhar em um motel. Quando você olha para alguém do sexo oposto, né, hoje em dia já nem se fala somente sexo oposto, mas até do mesmo sexo, aí você olha e transforma o seu olhar num motel. O diabo precisa que você crie no seu olhar uma matemática onde você exclui Deus da jogada e só resta você e o objeto do seu desejo para pleno deleite. E aí você, de fato, ali comete adultério, olhando com uma intenção impura, de uma apropriação indébita, uma apropriação, sabe, ilegal, ilegítima, não autorizada, não abonada. Isso, irmãos, é de fato um pecado. Jesus, ele é contra a cobiça. A cobiça, o desejo de possuir o que não lhe pertence, o desejo de interagir possuindo algo que não é seu, não é da sua propriedade. Essa cobiça, esse olhar, esse pecado dos olhos, essa possessão visual, quando isso ocorre, irmãos, quando isso acontece, a impureza e a desonestidade se tornam uma mania, uma obsessão de roubar com o olhar aquilo que não é seu. Fala para o teu vizinho, corta essa, irmão. Fala para o outro vizinho do outro lado, corta essa, irmão. Corta essa. Agora, o que será que Jesus quis dizer com isso? Corta a mão. Será que é a mão boba do namoro? Você lembra daquele filme da família Addams, que tinha uma mão que andava sozinha? Lembra daquilo? No namoro tem isso, uma mão boba, uma mão que anda sozinha, ela não te obedece, ela tem vida própria. Ele é um ente à parte de você mesmo. E você, né, uma vez chamei um casal, o que está acontecendo? Ele, não, pastor, é a minha mão. Você quer que eu fale com a tua mão ou fale com você? Então vou arrancar essa mão fora. Mas o que será que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Na verdade, são ações que, em gerais, todas elas, todas as coisas que, de alguma forma, se tornam hábitos que você sistematiza contra tudo que Deus estabeleceu para não ser violado. Você vai violando com a sua mão aquilo que não poderia ser violado. E você vai tocando naquilo que não poderia ser tocado. E você vai se apropriando daquilo que não é próprio seu. Isso é perigoso. Isso é danoso. Isso é nocivo, isso é prejudicial. Essas coisas que fazemos com os olhos, com as mãos, com os pés, avisadas, sinalizadas, advertidas por Jesus, têm um efeito bumerangue. Essas coisas voltam. Quando Jesus fala, olha, se o teu olho, olha, se o teu mão, olha, se o teu pé te faz tropeçar, ele está dizendo, corta fora, porque isso vai te prejudicar. Porque isso tem um efeito bumerangue, elas voltam com uma intenção suicida, violenta, assassina de nós mesmos. Eu, inimigo de mim. Eu, inimigo de mim mesmo, porque essas coisas, elas voltam. Essas coisas é que nos fazem tropeçar, diz os textos aí, o olho, o pé, a mão, nós não podemos controlar. Se você não pode controlar, você tem que cortar isso.
Mas será que é mesmo convidar um cirurgião para cortar um membro do corpo? Será que é isso? Não, mas a gente tem que cortar. Fala para o teu vizinho, corta essa, irmão. Agora, preste atenção. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Primeiro, eu quero comentar 3 ações nossas, atitudes nossas cortáveis. 3 ações cortáveis. A primeira delas são as ações contra nós mesmos. As ações contra nós, coisas que gostamos, mas que fazem mal, e sabemos disso. Ah, pastor, por que o senhor colocou minha Coca-Cola aí? Estava tão bem com Deus. Coisas que gostamos, mas que fazem mal, e a gente sabe disso. São suicidas, pois voltam contra nós. Dá prazer, mas fulano morreu. Morreu de quê? Ele morreu de prazer. Olha, nós tivemos um amigo, o senhor não me deixa mentir. Olha, minhas histórias são verdadeiras, tá? O senhor está ali, ó. São verdadeiras. Nós tivemos inclusive ele é um flamenguista, doente. O Ademir que pregou aqui, tinha um pai. O pai dele é um flamenguista doente. Ele ia para a igreja com um radinho assim, ó, para escutar, não perdia um jogo. Se tivesse o culto, ele ia, mas ele ficava lá atrás, escondido do pastor Márcio, com um radinho assim, ouvindo o jogo. Ele morreu. A minha vontade, no sepultamento, vou dizer, morreu de prazer. Porque ele via todos os jogos de todas as como é que fala? Se era América, se era Carioca, se era campeonato, isso, ele via tudo. Mas ele só via fazendo 2 coisas. Comendo, como é que é o nome? Comendo torresmo e tomando cerveja. Quando ele morreu, minha vontade foi dizer assim, botaram uma bandeira, né, bonita, assim, morreu de prazer. Ele morreu num dia que o Flamengo ganhou, e ele morreu com entupimento no coração dele, completamente entupido. Quer dizer, morreu de prazer. Morreu vendo o time dele ganhar e morreu comendo torresmo. Ele morreu com prazer. Sentimento suicida embutido no prazer. Então, tudo aquilo que os nossos olhos se apegam e é proibido, mas a gente chama de gostoso, mas é um sentimento prazeroso suicida. Tudo aquilo que as nossas mãos se levantam para tomar para si, mas que por Deus fora proibido, recomendado, para o nosso próprio bem, eu chamo isso de um prazer suicida. E todos os lugares ou comportamentos que os nossos pés caminham, o que disse o salmista no Salmo 1 sobre o comportamento dos nossos pés? Que nós não deveríamos nos sentar, nós não deveríamos caminhar com aqueles que não temem ao Senhor, que zombam do Senhor. É a roda dos escarnecedores. E esse sentimento suicida embutido no prazer, e nós, irmãos, morremos de prazer. O mal que nos acomete, seja a gordura que entope o nosso coração, seja a Coca-Cola que vai levar a gente ao excesso de tudo, né? Os irmãos sabem que é excesso de tudo aqui, é uma brincadeira. Mas a Coca-Cola que, se na medida errada, vai complicar, a tua açúcar, teu diabetes, ou a batata frita. Eu coloquei na minha pesquisa, os piores alimentos do mundo. O refrigerante está lá, a batata frita está lá. Quem cortou a batata frita aqui e vai chegar em casa, pastor, é só fritar. Levanta a mão. Levanta a mão. Ah, lá tem uma, tem outra. Oh, Deus. Vai morrer de prazer. Agora, eu quero a autorização dos irmãos para no sepultamento eu falar isso. Meus irmãos, jaz aqui esse irmão, ele morreu com tanto prazer, meus irmãos. Mas eu quero dizer que essa é uma ação cortável. Diga para o seu vizinho, corta isso da sua vida. Corta isso. Pega essa batata. Vou ensinar para os irmãos que eu sou bom na cozinha. Sou bom na cozinha. Você cozinha essa batata, irmãos. Ah, não, cozinha não, você faz ela no... Como é que fala que não pega? Air fry. Não, no vapor. Você faz no vapor. É outra coisa. São ações contra nós mesmos. São ações suicidas. Não foi isso que disse Jesus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18? É o que disse o apóstolo Paulo, Jesus falando pelo apóstolo Paulo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas, o que diz o texto? Aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Então, difícil imaginar em uma cultura como a nossa, hedonista, uma cultura como a nossa, de culto ao corpo, de sexo livre, de sem nenhum comprometimento, a gente fica e se relaciona e leva para a cama. O maior agredido no processo da moralidade é você mesmo. É Deus quem diz, irmãos. Isso para não mencionar Romanos capítulo 1, versículo 27, que nesse deleite, né, da luxúria, das depravações, da sexualidade, recebe no corpo a merecida punição. Meus irmãos, o texto está dizendo que algo está sendo deteriorado dentro de você quando nós praticamos a imoralidade. E eu quero dizer que Paulo, ele não está falando para o mundo, Paulo está falando para os crentes, Paulo está falando para a igreja de Corinto, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, os que falavam em línguas estranhas, aqueles que praticavam a ceia, tinham problemas com relação à sua crença na ressurreição. Os irmãos estão estudando 1 Coríntios, sabem disso. E ele diz, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Nós não temos ideias, irmãos, das somatizações que acontecem na nossa vida. E olha, nós somos seres por demais complexos, tricotômicos, corpo, alma, espírito, ou dicotômicos, corpo e a alma junto com o espírito, mas há camadas, dimensões dentro de nós que nós nem sabemos, irmãos, nos nossos subconscientes, nas nossas subemoções, onde ali, ao praticarmos a imoralidade, nós estamos praticando contra nós mesmos. E assim também como o uso desmedido, seja da Coca-Cola, seja da gordura, seja da batata frita, a gente olha para aquilo como um prazer e a gente é um sentimento suicida embutido no prazer. E quando desvairadamente e nós administramos loucamente a nossa vida com Deus, na perspectiva do nosso corpo, no contexto da imoralidade, nós estamos pecando contra nós. Você está se autodestruindo. E aí eu vim hoje aqui nessa manhã como pastor, você vai me entender no final, para dizer para você, diga para o seu vizinho aí, corta essa, irmão. Agora existe uma segunda ação cortável, que é aquela que faz mal a você, mas tem também aquela que faz mal ao outro, que é contra o outro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, na primeira epístola, ele vai dizer assim no versículo 6, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. No mau uso da nossa sexualidade, nós podemos defraudar, roubar drasticamente o outro, deixando marcas profundíssimas, indeléveis. E o texto está dizendo, e me dá medo sobre isso, eu não sei quanto a você. Ele é o vingador. Repete comigo, Deus é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, quando o meu olho, quando a minha mão, quando o meu pé, quando eu me entrego a isso, eu estou prejudicando o outro, o próximo. Olha, eu tenho a função, eu não sei se privilégio, mas é a função de ouvir muita gente, toda hora, todo o tempo. Eu acho que poucos dos irmãos ouvem tanta gente quanto eu ouço. Então, se eu catalogar, a não ser que eu tenha aqui algum psicólogo, talvez esteja atendendo muita gente, mas eu já faço isso 30 de pastor, vou completar, 35, uns 35, 37 anos que eu ouço gente todo dia histórias. E você não pode imaginar as marcas, os traumas, sabe, as marcas drásticas que pessoas receberam por causa de uma relação, né, sexual descompromissada, alheia a uma aliança, a parte do casamento. Eu já vi meninas tentando se matar porque se apaixonou, se relacionou sexualmente, mas na semana seguinte ele disse assim, não era bem isso que eu queria não. Eu queria uma mais gordinha, mais magrinha, mais altinha, mais baixinha, eu não quero não, quero passar para outra. E a menina disse assim, mas eu entreguei minha vida para ele. Aí eu disse, mas você não deveria ter feito isso. Ah, mas agora eu quero morrer. Alguém já conheceu aqui uma menina e diz assim, agora eu quero morrer porque ele não quer mais, ele não me quer mais, então a vida não tem mais razão para mim. Quem já conheceu gente assim? Levante a mão.
ideia. E no menino, a mesmíssima coisa. Então, no uso da sexualidade, nós podemos defraudar drasticamente. Então, se vai prejudicar você, corta essa. Se vai prejudicar o outro, Jesus está dizendo que vai prejudicar. Jesus está dizendo, é a palavra de Deus está dizendo. Você está defraudando, roubando. Se vai prejudicar o outro, diga para o seu vizinho, corta essa, irmão. Se não bastasse, são ações cortáveis que a gente tem que ter na vida. A que prejudica a gente, Jesus nos avisou. A que prejudica o outro, e Jesus nos alertou. E também aquela que, assim como todas elas, mas agora eu estou dando ênfase particular, é aquela que é contra Deus. 1 Tessalonicenses 4, 7, 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por isso, ou dessarte, por causa disso, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. É uma afronta, é um afrontamento ao Criador, ao caráter santo de Deus. É um soco na cara, no rosto de Deus. É cuspir no rosto de Deus quando eu deliberadamente assumo para mim um estilo de vida que vai contra completamente ao que Deus estabeleceu como sendo o normal, o aceitável, o abençoado. Então, diga para o seu vizinho, corta essa, irmão. O que será que Jesus quis dizer com isso? Cortar o pé? Aqui ele está falando, irmãos, sobre andar por caminhos que nos levam para a morte. Feliz é o homem que medita na sua palavra de dia e de noite. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Os projetos de filosofia de vida, nós devemos cortar enquanto dá tempo. Nós temos que cortar enquanto dá tempo. Tem que cortar isso. Ele está falando aqui sobre os caminhos, as direções que a nossa vida toma. E olha, meus irmãos, a verdade é, nós somos, tem uma música antiga que diz que a gente é gado que vai sendo tocado. A gente não tem opção para onde ir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não se dá conta disso? Ou talvez sim, talvez não. Acredito que muitos poucos se dão conta disso. Na verdade, irmãos, nós somos todos como um gado que é tocado pela cultura, dizendo é por aqui, e vai todo mundo indo. E vai todo mundo dizendo, sabe o quê? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não é livre, não. Você foi algemado, você foi escravizado por uma cultura. Agora, pasmem, é uma escravização, é uma colonização de uma cultura maligna, e ela faz com que você pense que você é livre. Você não é livre coisa nenhuma. O gado pensa que está livre. Ele anda para lá, anda para cá, limpando o terrenão lá do fazendeiro, dando leite e carne, mas ele não se dá conta que ele não consegue mais sair dali. Está tudo cercado. Repete comigo, está tudo cercado. Porque essa cultura, ela fez a sua cabeça. Eu queria falar sobre 3 filosofias de vida que fizeram a cabeça da humanidade, mas não pode fazer a cabeça da igreja. A primeira delas é o amor autentica tudo. Repete comigo, o amor autentica tudo. Não é verdade. Eu assisti ao casamento, os irmãos também, porque ficou em rede internacional, o casamento do príncipe, né, da Inglaterra. Você assistiu? O casamento do príncipe. Quem assistiu o casamento do príncipe da Inglaterra? Teve um pastor negro que pregou nesse dia, descendente afro, ele pregou. E ele é uma igreja desviada da Bíblia, porque ele pregou. E sabe sobre o que ele falou? Ele falou sobre o amor. Mas é uma igreja que está legalizando o casamento homossexual. E ele pregou. E ele falou de amor. Mas ele falou muito de amor, muito de amor. Mas ele não falou o nome de Jesus. E ele não falou em verdade. Ele só falou de amor. Eu fiquei ouvindo aquele homem falando, dizia, ele é pastor, ele vai falar do evangelho. Ele está falando, aquele homem vai prestar contas a Deus. Sabe por quê? Porque ele falou, o planeta estava ouvindo ele. O planeta está ouvindo. Ele não falou o nome de Jesus. Ele não falou a verdade. Ele só falou de amor. E ele disse que o amor autentica tudo. Não, irmãos.
Se eu amo, a filosofia é a seguinte: se eu amo, é legítimo sexo antes do casamento. Pastor, desculpa aí o português. Eu amo ela e ela me ama. Então eu amo ela, me lembro de ficar para então a gente já pode ficar junto. O amor autentica, não autentica. Se eu amo, nossa relação homoafetiva é legítima. Não, não é legítima. Não existe um terceiro gênero. Só tem macho e fêmea. O macho casa com a fêmea casa com o macho. Amém, meus irmãos? Então, os psicanalistas não concordam. Se você for fazer psicanálise, não pode. Os psicólogos, coitado, vão ser caçados. O seu CRP vai ser caçado. Não vão poder. Ele não pode falar contra isso. Mas, meus irmãos, nós pastores já entramos em acordo. Ainda que sejamos caçados, ainda que sejamos presos, nós vamos continuar dizendo o que Jesus disse. Sabe por quê? O compromisso, e semana que vem a gente vai ensinar, vai batismo nas águas, né? Evangelho de Mateus, capítulo 28, está escrito assim: ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Você vai batizar. E o que eu faço, Senhor? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, todo pastor, ele tem que continuar, mesmo ao custo da própria vida, anunciar e ensinar o seu povo a guardar aquilo que Jesus mandou guardar. E Jesus mandou guardar os seus mandamentos. E tudo que ele mandou tem que ser guardado. Então, diga para o teu irmão, guarda isso aí, irmão. O amor não autentica tudo. E hoje, a fornicação, o adultério, o namoro livre, sabe, e até o homossexualismo já entrou na igreja. Mas eu quero dizer para você, eu não sei se você está lembrado da primeira coisa que eu falei aqui. Vou lembrar para você a primeira coisa que eu falei aqui antes de começar. O meu medo é quando chegar no dia do Senhor, você não subir. Eu estou falando isso por amor. Porque se o teu olho te faz tropeçar, se o teu pé tomar, corta e lança fora. Eu quero muito que todos nós, ou qualquer um aqui, que tem esse acesso livre ao Evangelho, à Palavra de Deus, saia daqui dizendo, eu vou cortar algumas coisas da minha vida. 3 filosofias de vida. O amor autentica tudo, não autentica. Segunda filosofia de vida. Se eu sou humano, generoso e sensível, eu posso curtir a vida, Deus vai entender. Se algo me torna uma pessoa melhor, mais feliz, educada, generosa, agradável, então esse negócio é bom. Pastor, quer dizer para o irmão que eu estava com angústia, depressão e abatimento. Até que eu larguei essa megera. Pastor, aquela mulher é uma megera. E eu vim apresentar para você aqui essa flor. Ela é linda, pastor. Maravilhoso. Eu vou contar para o senhor não sabe. Eu não tomo nem mais remédio. Eu me tornei um homem calmo. Não é bem? Ele é um amor, ele é calmo demais. Pastor, eu melhorei de vida, pastor, não vou nem contar. Não vou gastar meu. Pastor, eu melhorei muito. Meus irmãos. Essa é a filosofia. Se eu sou humano, generoso, sensível. Há pessoas que dizem se tornar mais humanas quando usam maconha e cocaína. Então vamos liberar para todo mundo. Se tornam pessoas melhores quando abandonam o seu cônjuge e se estabelece com outro. Pastor, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Inclusive, você acha que Deus não quer que você seja feliz? Com esse homem, pastor, eu sou a segunda na vida dele. Bem que eu tinha que ter notado que eu não consultei a primeira, porque se eu consultasse a primeira, eu não seria a segunda. E sendo a segunda, eu sou infeliz. E Deus quer que eu seja feliz. Então, fui. Mas você vai largar ele também? Mas tem algum motivo legítimo? Tem. Ele ronca, não sabe fazer comida, não me ajuda em casa e não me dá dinheiro para o vestido. Meus irmãos, se fosse assim, todos na igreja, a maioria tem que divorciar. Se me tornou mais humano, mais generoso, mais me fez bem. Encontrei um barato aí que me fez bem, então é autêntico, é legítimo, então eu vou por aqui. Não. Tem muita coisa que o nosso olho, o nosso pé
e a nossa mão acha que é bom e vai tornar a gente melhor e tal. Terceira filosofia de vida. Os fins justificam os meios. Pastor, eu estou fazendo algo desonesto, mas o dízimo, ó, é para o Senhor. Oh, glória, pastor. Não, irmão, ninguém quer ter o dízimo, não. Que o seu dinheiro seja para a tua perdição, como disse Paulo, né, o mágico lá. Eu vou me candidatar, eu tenho que mentir muito, mas se eleito pastor, eu faço o muro da igreja. Tudo por minha conta. Essa gratidão que eu tenho a esse Deus, pastor. Não. Depois que eu assumi essa pessoa, mesmo casado, pastor, ela melhorou bastante a minha vida. Olha, depois que eu assumi essa pessoa, mesmo casado, eu tenho aí uma filial. Mas olha, minha vida melhorou bastante. E a vida dela também melhorou. Ela era muito maltratada, pastor, pelos pais, pelas mães, mas eu a trouxe para mim. Por que será que Jesus nos orienta a realizar essa castração, automutilação, não física, mas comportamental? Por quê? Pensa comigo. Por que será que Jesus nos orienta a realizar essa castração, automutilação? Não é física, não, fica tranquilo, mas comportamental. Por quê? Meu lugar, irmãos. Quem quer entrar no céu, diga amém. Meu lugar. Na vida, repete comigo, na vida, nem sempre dá para se ter tudo ao mesmo tempo. Não, muito fraco você. Vamos lá. Na vida, nem sempre dá para se ter tudo ao mesmo tempo. Eu quero dizer para os irmãos que dentro de nós há uma luta do carne contra o espírito, uma luta, né, de contradições dentro de nós. Quase sempre não dá para harmonizar tudo em todo o tempo. Não dá. Não dá. E a Bíblia está encharcada disso. Tá? Isso aí é inerente à humanidade. Isso aí está nas entranhas do ser humano. É convite comigo. Ó, Jesus estava andando assim. Ó. Vou mostrar para vocês como é que foi. Jesus estava andando assim. Primeiro ano do seu ministério. Segundo ano do seu ministério. Terceiro ano do seu ministério. Quando eu olho para trás, tem uma multidão vindo atrás dele. E a multidão, ela queria ter duas coisas ao mesmo tempo. Ela queria ter Jesus, mas ela queria continuar sendo dona do próprio nariz, fazendo a sua própria vontade, tratando o corpo, tratando a vida, tratando o outro, tratando o próximo da forma que bem quisesse e entendesse. Sabe o que Jesus fez? Ele parou assim. A partir daqui tem uma cisão, uma divisão. A partir daqui, presta atenção você, para aí, porque ouve o que eu estou falando. A partir daqui, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. O que eu quero dizer para vocês que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para vocês me terem, serem meus discípulos, vivendo uma vida egoísta, individualista, uma vida de cobiças, uma vida de luxúria, uma vida, sabe, de glutonaria. Isso não vai dar. Uma vida de homicídios, isso não vai dar. Uma vida de outros deuses, isso não vai dar. Uma vida, como foi bem cantado aqui, eu não sou o centro da vida de vocês, não vai dar. Ou eu, ou essas coisas. Então, agora vocês decidem. Ele se virou assim, irmãos, e continuou andando. Ele não ficou visitando ninguém em casa, ele não fez evangelismo, ele não voltou lá, ele ficou andando. Quem quiser seguisse aí. Mas ele disse, antes disso ele tinha explicado, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu sou o pão da vida, eu sou a água que vocês precisam, eu sou a garantia, eu sou o advogado, eu sou o intermediador de vocês e Deus. Eu garanto vida eterna, eu garanto alegria, eu garanto paz, eu garanto a sua vida reabilitada com Deus. Eu garanto para vocês. Agora, as duas coisas não dá não. Por exemplo, o jovem rico, no caso desse, em particular o jovem rico, não é para todo mundo isso aqui, né? É uma narrativa, né? Então, ele queria duas coisas, vida eterna e continuar sendo rico aqui, mas não dava. Porque uma coisa estava estragando ele e fechando a porta para outra. No caso dele era a riqueza, ele era o idólatra. Esse jovem rico, ele não amava pessoas, ele amava coisas. E ele não tinha uma grande riqueza, a riqueza possuía ele. Então,
o texto está dizendo para nós que não tem, na vida nem sempre dá para se ter duas coisas ao mesmo tempo. Por que será que Jesus, irmãos, ele nos orientou a realizar essa castração, automutilação, não física, mas comportamental? Por quê? Segundo lugar, porque as nossas maiores potencialidades podem ser as nossas maiores tentações. O que ele mandou arrancar? Lá no Mateus 5 é interessante que ele fala olho direito, mão direita, ou seja, onde no que você for melhor. Você sabia que 90% dos habitantes do planeta, 10% dos habitantes do planeta são canhotos. 90% são destros. Então, a nossa mão, o braço mais forte é o direito. O chute mais forte é com o pé direito, da maioria das pessoas. A não ser aqueles que treinam isso diferente. Mas a nossa maior habilidade está ali. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a tua beleza for o teu ponto forte, se essa seja a sua maior riqueza, pode ser que vai ser isso que vai complicar a sua vida. Hoje, por exemplo, o que a gente vê hoje na internet, ou o que a gente vê na mídia, o que a gente vê nessa geração e nas gerações passadas, e sempre que o mundo é mundo, ou a mulher ou o homem usando a sua beleza para a sua própria ruína. Porque a decisão de mostrar as curvas e os contornos atrai olhares de muitos. Muitos interessados em quem? No caráter? Sim ou não? Na personalidade? Não. Interessado nas curvas e os contornos. E quantas são as belas moças, meninas, mulheres que são usadíssimas como um material de descarte, onde se é usado, desfrutado, com deleite, as curvas e os contornos, e depois jogado fora. Homens ou mulheres que já passaram, né, pela cama de 1, 2, 3, 4, 5, e tem as suas almas faceladas, tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho lá, tem um pedacinho lá, tem um pedacinho acolá, tem um pedacinho tudo quanto é canto. E essas potencialidades se tornam as maiores tentações. Então, é o olho direito, é o pé direito, entendeu? É aquilo onde você é bom, onde você é forte. Gente esteticamente agraciada e assediada pelos maiores problemas. Porque fazem uso disso como se uso fosse uma vantagem, mas está fazendo é você tropeçar. Ou é o rapaz que é super inteligente, e essa inteligência pode trabalhar contra ele, alavancando seu orgulho, sua altivez, e ele alimenta, sabe, essa altivez e prepotência. É tentado a chamar todo mundo de burro, de ignorante, porque se acha inteligente e capaz. Cuidado, porque é o melhor de você, é o olho direito. Algumas pessoas, quando têm dificuldade de enxergar, fecham o olho assim, ó. Deixa eu dar uma olhada. Agora deu. Assim não, assim. O direito pega melhor aqui. Não, deixa eu chutar com o pé direito. Ou seja, no que você é melhor. Porque Jesus especificar direito, olho direito, pé direito, por quê? Ele está falando sobre isso. Aí você se vê acompanhado de enormes conflitos de fé também, dada a sua pretensa, exacerbada sabedoria ou inteligência, e aí vive lutando contra a própria arrogância. Olha, o apóstolo Paulo, meus irmãos, de tanto ignorante que era, de tanto inteligente que era, um poliglota, dupla cidadania, criado aos pés de Gamaliel, um fariseu genuíno, muito do que ele sofreu foi para que Deus o abatesse do seu orgulho, da sua soberba e prepotência. Foi um tratamento de Deus para a vida dele. É gente que tem facilidade de ganhar dinheiro. Nesses também, a maior potencialidade é a maior fraqueza. Se enrolam, maculam o nome, caem em ciladas. O camarada tem um jeitão de ganhar dinheiro. E a Bíblia vai dizer, Paulo falando a Timóteo, aqueles que querem ficar rico, caem em tentações e ciladas. Não que ficar rico seja pecado. Não é pecado, não. Quem quer receber a bênção de ficar rico aí, diga amém. Oh, glória, louvado seja o teu nome, Senhor. Não que seja pecado, mas como é que você está usando isso? Ou então essa riqueza é melhor arrancar fora. Meus irmãos, por que Jesus disse isso? Jesus está dizendo, você arrancar isso. Fala para o teu vizinho, corta isso, irmão. Você não é um olho, arranca-o. E aí você continua sendo tu. Você continua sendo indivíduo, você continua sendo você. O tu existe sem o olho. O olho que não existe sem você.
Mas você existe sem o olho, sem o pé e sem a mão. Você tem que se preservar. Porque esse olho, ele pode destruir você. Então é melhor você ficar sem olho e continuar sendo você, preservando a si mesmo. Então você tem que cortar isso da sua vida. Eu tenho que cortar da minha vida. Terceiro e último motivo pelo qual acredito Jesus está dizendo para a gente praticar essa automutilação, não física, mas comportamental, é que a verdadeira vida ainda não chegou. Repete comigo. A verdadeira vida ainda não chegou, mas está por vir. Mais uma vez. A verdadeira vida ainda não chegou, mas está por vir. Você só tem força e motivação para manter o olhar puro, atitudes dignas e comportamentos coerentes, ou então mutilar tudo isso quando você entende algo muito importante. Quando você tem consciência de que o que acontece, presta atenção, o que acontece entre o seu berço e a sua sepultura não é a vida ainda. O que acontece entre o teu berço e a tua sepultura não é a vida que Deus tem para você. Não é. Eu consulto as palavras no seu original. E quando eu fui consultar essa palavra aqui, olha, lê comigo, versículo 8, vamos ler, versículo 8. Lê comigo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos, dois pés, ser lançado no fogo do inferno. Digo para o teu irmão, você não entrou na vida ainda. Porque essa vida aqui é zoe. A Bíblia no original tem várias palavras para vida, mas aqui é a vida de Deus, é a vida sobrenatural, é a vida no Espírito completamente. Então você não entrou ainda na vida. E qual é a nossa motivação para a gente cortar isso? Nossa motivação é para entrar na vida. Por isso Paulo, meus irmãos, ele nos assemelha a um atleta. Um atleta, por exemplo, quando ele está com sobrepeso, por exemplo, um conhecido nosso é jockey. E ele ganhou aí uma medalha, né, nessa competição do cavalo. O jockey, ele tem que ter determinado tamanho e determinado peso. Então, se ele estiver acima do peso, e ele olha para o pódio, e ele olha para o seu cavalo, onde ele tem que montar, ele olha para o pódio do seu cavalo, ele diz assim, eu vou cortar isso, porque eu quero entrar, eu quero chegar lá. Olha, meus irmãos, quando um lutador, né, ele vai lutar dentro da modalidade dele, ele tem que cortar isso. Quando um atleta, ele tem que cortar isso. Um atleta profissional que quer entrar nas Olimpíadas, quer participar do Pan-Americano, quer ir para as Olimpíadas, quer representar o país, quer ter ouro, ele corta, porque ele olha para ele e diz, eu vou cortar isso vai me desqualificar. Isso vai me desqualificar. O apóstolo Paulo disse assim, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, até ser Cristo encontrar de mim, para que eu não seja reprovado. Paulo dizendo, eu também posso ser reprovado, mas eu não quero ser reprovado. Então, nós temos que, irmãos, praticar essa automutilação, não física, mas é comportamental, é na nossa atitude de reação, na nossa vida para com Deus, motivados na certeza de que a verdadeira vida ainda não chegou, mas ainda está por vir. E Jesus disse, portanto, se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta, lança fora de ti, melhor é entrares na vida manco. Manco. É melhor você abdicar, renunciar, abrir mão de coisas aqui para entrar na glória. Porque Jesus, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, aquele cuja palavra não volta atrás, aquele que deixou para nós registrado, canonizado, palavras que, maldito é aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa, ele disse, se você não tirar, você vai para o inferno. Se você não tirar, você vai para o inferno. Porque você não pode viver a sua vida aqui de qualquer maneira e achar que, por causa de uma vida irresponsável diante de Deus, conscientemente irresponsável, intencionalmente irresponsável, você vai entrar no céu. As ações cortáveis, segundo diz a palavra de Deus, todas as ações contra você mesmo é pecado. Você tem que entender, segundo a Bíblia, o que é pecado. Hoje você pode até tomar tua Coca-Cola, beber tua batata frita, comer tua batata frita e comer toda a gordura que você quiser. É um prazer suicida, porque está fazendo mal contra você. Eu não estou falando de Coca-Cola nem de batata frita, eu estou falando do nosso comportamento, estou usando isso só como exemplo para brincar com os irmãos. Quem está entendendo, diga amém. E se quiser me chamar também para comer essa carne, essa batata frita, me chama lá que eu vou. Mas o Senhor vai deixar eu comer pouquinho. Mas é contra você, é pecado. É contra o outro, é pecado.
Porque nós temos que desejar para o outro aquilo que a gente quer para nós. E, desculpa, falei errado. A gente tem que amar o outro como Jesus nos amou. O padrão mudou. O padrão não é mais você. Pastor, eu quero para ele o que eu quero para mim. Não, o padrão em Jesus cresceu. Você tem que tratar ele como Jesus tratou, querer para ele o que Jesus fez na sua vida. As filosofias desse mundo mal, o amor não autentica tudo. Se eu for bom e generoso, se minha vida melhorar, eu posso seguir em frente em qualquer tipo de vida, porque Deus é comigo. Não, Deus não é contigo. E nem comigo. Os fins justificam os meios? Não, os fins não justificam os meios. Quais as motivações, pastor, para cortarmos tudo isso? Que na vida, nem sempre dá para se ter tudo ao mesmo tempo. Não dá para se ter tudo ao mesmo tempo. As nossas maiores potencialidades podem ser as nossas maiores tentações. A verdadeira vida ainda não chegou, mas ainda está por vir. Para aqueles que cortarem, mutilarem, aquilo que precisa ser arrancado, jogado fora da sua vida e da sua existência. Meu irmão, fala para o teu vizinho assim, ó, corta essa, irmão. Por que eu deveria deixar, pastor? Primeiro, deixar por amor a Jesus, pois Ele tudo deixou por nós. Deixar e cortar isso aqui. Se eu não falar isso aqui, irmãos, estraguei toda a mensagem. Você que é pregador, preste atenção. Se eu não falar aqui a segunda estrofe ali, estragou toda a mensagem. É legalismo. Deixar e cortar não nos salva, mas comprovam que fomos salvos, nos rendendo ao senhorio de Jesus. Ah, pastor, quer dizer que se eu fizer isso eu sou salvo? Não, só Jesus salva. Mas então eu posso ver de qualquer maneira? Não, então Jesus não atua na tua vida, porque se Jesus atua na tua vida, você vai querer agradar a Ele. Aí se você então vai fazer por causa, você foi salvo, está debaixo do senhorio dEle. Cortar confirma que o adoramos ao ponto de querermos ser como Ele é, santo. Ou talvez você se converteu há tão pouquinho tempo, que como a Eloá, a gente tem que ensinar para ela que ela é o que é. Ela ainda não sabe o que é. Então, ele tem que ensinar para ela o óbvio. Então, se você se converteu há pouco tempo, estou ensinando para você o óbvio. É assim que um servo de Deus, é assim que um cristão vive, cortando o que tem que ser cortado. Eu vim aqui nessa manhã preocupado com o destino eterno dos irmãos, e o meu também. Aonde nós vamos passar a eternidade. Se você quer andar curtindo tudo do jeito que o mundão, inteirão, com os dois olhos, com as duas mãos, com os dois pés, é bem possível da gente não conseguir entrar na glória. Mas se você, preterindo esse mundo, você decide arrancar o olho fora, cortar a mão, mutilar o pé, é bem possível que a gente se encontre lá na glória, no novo céu e na nova terra. Enquanto aqui, eu vos aviso, e a mim também, o que Jesus avisou, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 18. Corta isso, meu irmão, da sua vida. Corta isso, meu irmão, da sua vida. Se as minhas filhas, se o Daniel, se a minha Eloazinha, no tempo dela não cortar, não posso fazer nada por ela. Não posso fazer nada por eles. Vamos ficar de pé. Uma das maiores mentiras de Satanás, que convenceu a maioria de nós, é que você está vivendo uma vida livre e gostosa. Livre e gostosa. Isso é que é a vida, hein, que você tem. É livre e é gostosa. Olha, meus irmãos, eu falei para os irmãos desse flamenguista, o nome dele também era Ademir, a gente chamava ele de seu Ademir. Ele tinha 1,60 m mais ou menos, flamenguista doente. Uma cervejinha dele com... Como é que é o nome do negócio? Torresmo. E com o torresminho dele. Você sabia que ele poderia estar vivo hoje? Quem sabe?
mas ele teve desejos suicidas. Partiu. Morreu de prazer. Isso estou falando do corpo, estou falando da matéria. Não estou falando da vida espiritual dele, não estou falando nada disso. Só usando essa analogia. Morreu, ele poderia estar vivo hoje. Se a gente não cortar algumas coisas. A gente pensa que está curtindo, mas não está curtindo, porque você está fazendo mal a você. Quem não anda conforme Deus quer, faz mal a si próprio, faz mal ao próximo e faz mal a Deus. Todo pecado. Não tem como. E a minha colaboração hoje, nessa manhã, é lembrar para você as palavras de Jesus, a fim de que nós entremos na verdadeira vida, cortando o que precisa ser cortado. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, quem aqui não tem o que cortar? Acho que não existe nenhum de nós que não tenhamos o que cortar. Me ajuda a cortar a minha vida, seja o olho, o direito, melhor que eu tenho, seja a mão direita, pé direito. Me ajuda a cortar, Senhor. Porque o Senhor não vai privilegiar ninguém. Eu amo tanto essa pessoa, meu amor é tão grande que eu vou deixar ele entrar tropeçando, intencionalmente, vivendo a vida de forma desagradável a mim, incompatível com o céu. Não acredito nisso. Portanto, hoje nós nos arrependemos, Senhor. E arrependidos, nós pedimos perdão dos nossos pecados. E pedimos que o Senhor nos ajude a parar de fazer aquilo que nos faz mal. A parar de fazer aquilo que está prejudicando alguém. A parar de fazer aquilo que nos faz mal, está prejudicando alguém e ofende o Senhor. Porque nós queremos entrar na vida. Nós queremos entrar na verdadeira vida. Nos ajude, Senhor. Por favor, meu Deus. Espírito Santo, tenha misericórdia da minha vida. Me faz enxergar, Senhor, onde eu tenho tropeçado. Me faz enxergar, Senhor, no que eu tenho te desagradado. E isso foi escrito para a igreja. Nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Que saímos daqui com a tesoura na mão, para cortar e nos libertar daquilo que, na verdade, nós criamos completa dependência. Nos viciamos em pecado, Senhor, e achamos que somos livres. A gente acha que a batata frita e a Coca-Cola é a nossa curtição. Mas, na verdade, a gente não sabe, mas a gente não consegue mais viver sem. Escravizou a gente. E está matando a gente. É o torresmo que está matando a gente. Mas diz, sou livre para comer torresmo a hora que eu quiser. Não, você é escravo e não consegue mais sair e está te matando. É um prazer suicida. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós.